Bom dia, pessoal. Então, eu estou aqui hoje para corrigir alguns exercícios desse livro, né, chamado Para Todos, uma introdução à lógica formal. Não sei se vocês sabem, mas esse aqui é um livro colaborativo, vamos dizer assim, né? Ele faz parte do Open Logic Project e qualquer um pode reeditá-lo, adicionar partes, usar partes, né, desde que dê o crédito para os autores, né? Então, você vê aqui uma grande lista de coisas, de aprimoramentos, né? Então, ele foi primeiramente escrito pelo P.D. Magnus e o Tim Burton, não Tim Burton do filme, né? Tim Burton. Depois ele teve acréscimos de Robert Loftus, Robert Truman. Depois ele foi remixado e revisado por Aaron Thomas Baldock e Richard Zack. Depois ele foi adaptado e ampliado pelo pessoal do grupo de lógica da UFRN, né, do Rio Grande do Norte, né? E, por fim, ele foi readaptado e ampliado pelo pessoal do grupo de lógica aqui da Universidade da Paraíba, né? O grupo LOTEC, né? Grupo do que eu faço parte, né? Então, essa última versão, que é de 2013, ou 2023, né, desse ano, ela pode ser encontrada lá no site do nosso grupo, mais especificamente aqui nesse GitHub aqui, né? Aqui, github.com/lotec-ufpb barra para todos, né? Certo, então, como eu disse, eu vou corrigir aqui algumas questões. Eu vou provavelmente corrigir nesse vídeo as questões do capítulo 1, 2 e 3, né? Ou seja, argumentos, o alcance da lógica e outras noções lógicas, né? São capítulos bem curtos, na verdade, e com exercícios mais ou menos pequenos também, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui só para a gente chegar nos exercícios, né? Então, você vê aqui, parte 1, noções chaves da lógica, capítulo 1, argumentos, né? Então, vamos passar o capítulo aqui para chegar nos exercícios. Sentenças, exercícios. Então, aqui ele fala, no final da maioria dos capítulos, há uma seção de exercícios que ajudam a revisar e explorar o material abordado no capítulo, tá? Isso é bem verdade. Né? Para quem quer aprender lógica, não adianta ficar lendo o livro. Você pode ler o livro 1000 vezes, você pode ler 10 livros, né? Se você não está fazendo os exercícios, não está conseguindo fazer os exercícios, né? Você está só, talvez, aprendendo alguns conceitos, mas não está realmente aprendendo a usar a lógica, né? Fazer esse exercício é parte essencial e insubstituível do seu aprendizado. Aprender lógica é como aprender a falar uma língua estrangeira, né? Ou aprender a jogar tênis, ou tocar piano. Não basta ler e entender a teoria. A parte mais importante do aprendizado é a prática, né? Então, foi o que eu acabei de dizer. Então, aqui está o nosso primeiro exercício. Identifique a conclusão de cada um dos 4 argumentos, né? Então, no capítulo aqui ele estava explicando, você pode pensar que o argumento é um conjunto de proposições, né? Ou seja, aquilo que é dito por sentenças declarativas completas, né? Proposições, ou seja, um conjunto de afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, e num argumento você tem uma dessas afirmações nesse conjunto é a conclusão, e as outras afirmações são premissas, né? Aqui a relação entre premissa e conclusão não é bem que algumas proposições são conclusões, outras proposições são premissas, né? A relação entre premissa e conclusão é uma relação funcional. Você tem que ver no trecho ali do que você está lendo se tem alguma afirmação que o autor está dando razões para você acreditar nela, né? Então, essa é a conclusão. A conclusão é aquilo para o qual você argumenta, né? Então, para aquilo, aquela afirmação para a qual você está dando outras razões, né? E essas outras razões são as premissas, né? As premissas, você geralmente não argumenta em favor da premissa. A premissa é algo que supostamente você aceita, né? Então, a relação é isso. Ao que está sendo dado razões é a conclusão. Quais são as razões que estão sendo dadas? São as premissas, né? Então, vamos ver aqui o argumento 1. Faz sol. Logo, eu deveria levar meus óculos escuros. Né? A conclusão, aqui a gente tem 2 proposições, né? Ou seja, 2 afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. A primeira é faz sol. E a segunda é, né? Não vou tirar aqui o logo, eu deveria levar meus óculos escuros. Né? Então, aqui um é a conclusão, outra é a premissa. A conclusão aqui, no caso, é eu deveria levar meus óculos escuros. Não só porque tem um logo, né? O logo é chamado de marcador de conclusão.
né? Então, as conclusões mais óbvias são as que têm um logo, né? Mas você não deve se fiar simplesmente dos marcadores, porque muitas vezes os marcadores não vão estar lá. Mas perceba que o ponto aqui é que essa conclusão aqui, eu deveria levar meus óculos escuros, o autor está tentando dar uma razão para ela. E qual é a razão? A razão é que faz sol. É porque faz sol que eu deveria levar meus óculos escuros. Então, por isso que eu deveria levar meus óculos escuros é a conclusão, e o faz sol é a premissa. Então, vamos para a segunda. Deve ter feito muito sol, né? Então, isso aqui é uma afirmação, né? Deve ter feito muito sol. Afinal de contas, eu estava de óculos escuros, né? Então, aqui, as duas proposições, elas são mais ou menos as mesmas, né? Mas perceba que aqui a relação é inversa, né? O que você está querendo dizer aqui, seu objetivo com esse argumento, é dizer que provavelmente estava fazendo muito sol. E aí então a conclusão aqui deve ter feito muito sol, né? Porque é isso que você está querendo dizer. E eu estava de óculos escuros aqui, no caso, é um motivo para eu acreditar que estava tendo sol, né? Então aqui é a premissa, né? Novamente, isso aqui, afinal de contas, é um marcador de premissa. Mas a gente não deve se fiar só nisso, tá? Então perceba, no primeiro argumento, vamos dizer, uma pessoa está imaginando se ela deve usar óculos escuros ou não, e ela está falando assim, pô, tá fazendo sol, né? Por isso eu devo usar óculos escuros. Esse segundo argumento ele é um pouco estranho porque ele está na primeira pessoa. Mas perceba, vamos dizer que eu estou dentro de casa e eu não sei se está sol ou não. E eu vejo alguém chegando de óculos escuros. Aí você pensa assim, olha, deve estar fazendo sol, porque essa pessoa está usando óculos escuros, né? Então aqui nesse caso, o deve estar fazendo sol é a conclusão e a pessoa usar óculos escuros é o motivo que faz você pensar que está fazendo sol, tá? Vamos para o 3. Ninguém, exceto você, pôs as mãos nos biscoitos, né? Ninguém, exceto você, pôs as mãos no pote de biscoito. E a cena do crime está cheia de migalhas de biscoito. Você é o culpado. Mas então a conclusão aqui é você é o culpado. O que a pessoa está querendo argumentar é que você é o culpado e aí ela está dando motivos para você mesmo ou outras pessoas acreditarem que você é o culpado. Ela está falando assim, olha, ninguém pôs as mãos nos biscoitos. Um motivo. A cena do crime estava cheia de migalhas de biscoito, né? Supostamente, então, você estava comendo biscoito, né? Talvez seja uma premissa oculta. Mas, independentemente, a conclusão aqui é você é o culpado, tá? 4. A senhora Rosa e o professor Black estavam no escritório na hora do crime. Isso aqui é uma proposição, né? Uma afirmação. O senhor Marinho estava com um candelabro no salão de festas, né? Aqui é outra afirmação. Então, a gente tem aqui uma proposição, né? Começando aqui outra proposição, e aqui é outra proposição. Sabemos que não há sangue em suas mãos. Consequentemente, o coronel Mostarda cometeu o crime na cozinha, né? Então, o coronel Mostarda cometeu o crime na cozinha com a chave inglesa é a conclusão, né? Imagina que aqui as pessoas estão jogando detetive, né? Então, esse aqui é a conclusão. E aqui é um ponto importante também. Perceba, quando a gente coloca os argumentos naquela forma canônica, né, premissa e conclusão, geralmente a conclusão vem depois das premissas. Mas isso não é necessário, tá? Você perceba que aqui nesse caso, você tem premissa. Vou apagar até aqui para deixar só as conclusões, tá? Nesse caso, você tem premissas antes da conclusão e você tem premissas depois da conclusão, né? Perceba que no 1, a premissa vem depois da conclusão. No 2, a conclusão vem depois da premissa, não é? No 2, a conclusão vem antes da premissa. No 3, a conclusão vem depois da premissa. No 4, a conclusão vem entre premissas, né? Tem uma premissa aqui, lembre-se, afinal, que a pistola não foi disparada, também é uma premissa, né? Então aqui o cara está te dando alguns motivos para acreditar que o coronel Mostarda cometeu o crime com a chave inglesa. O primeiro motivo é, a senhora Black, a senhora Rosa e o professor Black estavam no escritório. Motivo 2, o senhor Marinho estava com um candelabro no salão de festas. Motivo 3, não há sangue em suas mãos. E motivo 4,
a pistola não foi disparada. São 4 premissas e a conclusão é: o Coronel Mostarda cometeu o crime na cozinha com a chefe inglesa, né? Então, só lembrando, aqui novamente você tem um marcador, né, que é consequentemente é um marcador de conclusão, mas não se fie nisso, né? Sabemos que isso aqui é a conclusão, porque essa aqui é o objetivo, né? Essa proposição, essa afirmação é o objetivo, é o que está sendo argumentado, né? Vamos pensar aqui que a pessoa está jogando detetive e ele está fazendo a jogada final lá, né? Para dizer que ele acertou o criminoso e está falando assim, ó, o Coronel Mostarda cometeu o crime na cozinha com a chefe inglesa. O resto são razões que ele está dando para suportar essa conclusão, tá? Então, esse exercício aqui foi um exercício simples, né? Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, o alcance da lógica. Consequência e validade, situações e tipos de validade. É um capítulo sobre a noção de validade, né? Vamos lá. Validade formal. Argumentos corretos, né? Ou seja, válido com premissas verdadeiras. Argumentos indutivos. E aqui vamos para o exercício, né? Então, o exercício aqui é o seguinte. Quais argumentos a seguir são válidos e quais são inválidos, né? Vamos lembrar que a noção de validade que está em jogo aqui é a seguinte. Um argumento é válido quando é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que as premissas são verdadeiras? Não. Tá? Estou dizendo que se elas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser. Certo? Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que a conclusão é verdadeira? Não. Né? Estou dizendo que se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão tem que ser. Né? O lógico, ele não pode estar... ele não é sabe tudo, né? Não tem como ele sair arbitrando a verdade de todas as premissas, de todas as conclusões. Né? Então, aqui a gente está estudando a relação entre premissas e conclusões. Né? Então, eu gosto de dizer que um argumento válido é que nem uma máquina de fazer salsichas. Né? Se a máquina é boa, o que ela garante? Ela garante que se você colocar carne boa na entrada da máquina, vai sair uma salsicha boa. Né? Isso é um argumento válido. Um argumento válido garante que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. Mas se você colocou carne ruim de um lado da máquina, por melhor que a máquina seja, pode sair do outro lado uma salsicha ruim. Né? Então, o argumento válido ele não garante que se as premissas forem falsas, a conclusão vai ser verdadeira. Ele só garante que as premissas, se elas forem verdadeiras, a conclusão é falsa. Ou é verdadeira também. E outro ponto importante na definição, né? Um argumento é válido se é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. É isso impossível, né? A questão aqui não é só se as premissas são verdadeiras ou falsas de fato, mas que é impossível, ou seja, eu não posso conceber uma situação em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, né? Só que, novamente, essa noção de validade, ela é uma noção informal. Né? A gente vai ver que alguns argumentos, eles são válidos em virtude da sua forma lógica. Né? Esses são os argumentos que a lógica estuda. Ou seja, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, porque esse argumento tem determinada forma lógica. Né? Isso aí é uma validade formal. Né? Só que você tem casos de argumentos válidos por motivos informais, como, por exemplo, um argumento que é válido por causa do significado dos termos utilizados. Né? Então, eu vou corrigir aqui o que é válido e o que não é, e eu vou tentar também dizer quando a validade é formal e quando ela depende do significado dos termos. Né? Então, vamos lá. Argumento 1. Sócrates é homem. Premissa 1, né? Premissa 2. Todos os homens são repolhos. Logo, Sócrates é um repolho. Esse argumento ele é válido, tá? Obviamente, a gente sabe que é falso que todos os homens são repolhos, né? Mas se, de fato, Sócrates é um homem e todos os homens são repolho, daí se segue que Sócrates é repolho. Ou seja, é impossível que Sócrates seja um homem e todos os homens sejam repolhos sem que Sócrates seja repolho, né? A gente pode até fazer aqui um esquema aqui, ó. O que a primeira premissa está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: Sócrates é homem. Deixa eu escrever aqui mais aqui. Ó. Ela está dizendo assim:
ela está dizendo o seguinte. Ela está dizendo o seguinte. Sócrates é homem, ou seja, aqui, vamos dizer que isso aqui fosse o conjunto dos homens, tá? Que a primeira premissa está dizendo é que Sócrates está aqui, né? Dentro do conjunto dos homens. Agora, veja o que a segunda premissa diz. Todos os homens são repolhos. Então, a segunda premissa, ela está dizendo o seguinte, que o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos repolhos. Agora, perceba o que acontece aqui. Eu desenhei as duas premissas. Automaticamente, a conclusão está desenhada. Sócrates é um repolho. Olha, se Sócrates está dentro do conjunto dos homens, né? Sócrates ele está aqui, né? Ele está aqui, ele está dentro do conjunto dos homens, automaticamente ele está dentro do conjunto dos repolhos. É impossível que Sócrates seja um homem, ou seja, que Sócrates esteja dentro do conjunto dos homens, o conjunto dos homens seja subconjunto do conjunto dos repolhos, e ainda assim Sócrates não seja um repolho. É impossível isso, tá? E isso daqui é impossível em virtude da forma do argumento, tá? Então esse argumento aqui é válido. Ele é válido e ele é formalmente válido, tá? Só que o que acontece aqui, gente, é que o começo do livro a gente está estudando basicamente cálculo proposicional, né? E esse argumento, ele não dá para expressar em cálculo proposicional, tá? A gente precisa aqui de uma silogística, uma lógica de primeira ordem, mas ainda assim a validade é formal. É impossível as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, e além do mais, isso é impossível devido à forma do argumento, né? Ou seja, qualquer argumento com a seguinte forma, ó, x é a premissa 1. Segunda premissa, todo A é B e a conclusão x é B, esse argumento, qualquer argumento que tenha essa forma, ele é válido. A gente pode substituir A e B por qualquer coisa que a gente quiser e a gente vai ter um argumento válido. É impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. E isso em virtude da forma lógica desse argumento. Mas como eu disse, essa forma lógica precisa de cálculo de predicados de primeira ordem para expressar. Não dá para expressar no cálculo proposicional. 2. Lula nasceu em Porto Alegre ou foi presidente do Brasil. Lula nunca foi presidente do Brasil. Logo, Lula nasceu em Porto Alegre. Esse argumento é válido, tá? Novamente, obviamente, a gente sabe que a premissa 2, a premissa 1 é verdadeira, tá? Lula não nasceu em Porto Alegre, né? Lula nasceu em Pernambuco, mas ainda assim ele foi presidente do Brasil, né? Então, como isso aqui é uma disjunção, a disjunção é verdadeira quando, né, uma frase com ou, ela é verdadeira. Se eu tenho P ou Q, né? Se eu tenho proposição 1 ou proposição 2, essa afirmação é verdadeira se uma das duas ou ambas sejam verdadeiras, né? Nesse caso, Lula foi presidente do Brasil, essa daqui, essa segunda proposição, esse segundo disjunto, como a gente chama, ele é verdadeiro, né? De modo que essa primeira premissa ela é verdadeira. Lula nunca foi presidente do Brasil, essa premissa é falsa, tá? E Lula nasceu em Porto Alegre, essa conclusão é falsa, né? Ele nasceu em Pernambuco. Mas ainda assim esse argumento é válido, por quê? Porque se as premissas fossem verdadeiras, forçosamente a conclusão também seria, né? Se fosse verdade, né? Se fosse verdade que P ou Q, né, premissa 1, e fosse verdade que não Q, seria verdade que P. Tá? Esse tipo de argumento, ele tem até um nome, ele se chama silogismo disjuntivo, tá? Então, esse argumento também aqui ele é válido e é uma validade formal também. Por quê? Qualquer argumento que tiver essa forma aqui vai ser um argumento válido, tá? Isso aqui é uma forma de cálculo proposicional, tá? 3. Se eu acordar tarde, eu me atrasarei. Eu não acordei tarde. Logo, eu não me atrasei. Esse argumento aqui ele é inválido, tá? Por quê, gente? Porque é inválido. Aí, quando o argumento é inválido, o que a gente faz de melhor?
a gente procura um contra-exemplo para ele. O que é um contra-exemplo? É uma situação em que todas as premissas do argumento são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, vamos ver o seguinte. Vamos dizer que eu acordei cedo, tá? Eu acordei cedo, mas peguei um engarrafamento, né? Então, nessa situação, se eu acordar tarde, eu me atrasarei. É verdade, né? Pô, se eu tivesse acordado tarde, independentemente do engarrafamento, eu teria me atrasado, né? Então, é verdade isso aí. Eu não acordei tarde, é verdade. Eu acordei cedo, mas eu me atrasei. Por quê? Porque eu peguei um engarrafamento. Então, existe pelo menos uma situação em que as premissas são verdadeiras e o argumento e a conclusão é falsa. De modo que não é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, ou seja, o argumento é inválido, né? Esse argumento, ele tem a seguinte forma, né? Se P, então Q, não P, logo não Q. Isso daqui, gente, é inválido, tá? Isso aqui inclusive, tem um nome, né? É uma falácia. Isso aqui é a falácia da negação do antecedente, né? Perceba a diferença. Isso aqui é uma falácia, mas perceba a diferença desse outro argumento aqui, que é válido. Se P, então Q? P, logo Q. Esse segundo argumento, esse argumento aqui, ele é válido, ele tem um nome, é o modus ponens, né? Vamos colocar nessas mesmas proposições aqui, como é que seria? Se eu acordar tarde, eu me atrasarei. Eu acordei tarde, logo atrasarei. Aí é um argumento válido. Mas esse do jeito que tá, é esse primeiro aqui, tá? E esse primeiro, ele é inválido. Tá? Inválido. Então, vamos para parte 4. Lula é gaúcho ou matogrossense? Lula não é matogrossense. Logo, Lula é gaúcho. Então, esse argumento aqui, ele é válido, tá? Ele é válido, até porque esse argumento aqui, ó, ele é válido. E ele é formalmente válido também. Perceba, esse argumento aqui, 4, ele tem a mesma forma do 2, né? Só que perceba, a primeira é P ou Q, né? Só que no caso, no 2 P é Lula nasceu em Porto Alegre e Q é Lula foi presidente do Brasil. No 4, o P é Lula é gaúcho e, né, vou colocar aqui essa forma, ó. A forma é a seguinte, P ou Q. Aí depois você tem não Q, logo P. Nesse argumento 2, o P é Lula nasceu em Porto Alegre e o Q é Lula foi presidente do Brasil. Aí eu vou ler aqui, ó. Lula nasceu em Porto Alegre ou foi presidente do Brasil? Lula não foi presidente do Brasil. Logo, Lula nasceu em Porto Alegre. Nesse 4, o P é Lula é gaúcho e o Q é Lula é matogrossense. Então, como é que fica? Lula é gaúcho ou Lula é matogrossense? Lula não é matogrossense. Logo, Lula é gaúcho. Então, esse argumento aqui, novamente, ele é válido. Esse aqui é um silogismo disjuntivo, né? E aqui, tudo bem, a gente sabe que a primeira premissa é falsa, né? Porque Lula não é nem gaúcho nem matogrossense. A segunda premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Mas ainda assim é impossível as premissas serem todas verdadeiras e a conclusão ser falsa, né? Se de fato Lula fosse ou gaúcho ou matogrossense, ele não sendo matogrossense, resta ele a ser gaúcho, né? Então esse argumento aqui também é válido e a validade é formal. Se o mundo acabar hoje, não precisaria acordar cedo amanhã. Beleza? Precisaria acordar cedo amanhã. Logo, o mundo não vai acabar hoje. Esse argumento aqui é válido, tá? É um argumento válido. E é um argumento válido. Validade formal também. Como é a forma desse argumento? Esse argumento aqui é se P, então Q. Não Q. Logo, não P. O P é o mundo vai acabar e o Q vou precisar acordar cedo. Então a primeira premissa fala, se o mundo vai acabar hoje, não vou precisar acordar cedo. Aqui, na verdade, tem um não, né? Se P, então, não Q, e aqui fica não Q. Mas eu vou deixar assim, porque dupla negação é a mesma coisa da afirmação, tá? Então, se
o mundo acaba hoje, não vou precisar acordar cedo. É falso que eu não vou precisar acordar cedo. Logo, o mundo não vai acabar hoje, né? Esse argumento aqui é válido, tá? Ele é chamado de modus tollens, tá? Então, perceba a diferença. Então, esse aqui é o modus ponens, tá? Que também é válido. Esse aqui também é válido, é o modus ponens. Esse aqui, modus tollens, esse aqui. Modus ponens, esse aqui, tá? E esse aqui é diferente do argumento inválido que a gente viu, que é esse aqui, tá? Esse aqui tem até um nome, né? A galera às vezes chama de modus morons, né? O modo do idiota. Mas, então, você pode, quando você tem um incondicional, você pode ou afirmar o antecedente, de modo que você pode concluir o consequente, ou negar o consequente, de modo que você nega o antecedente. Ou você nega o que tem depois da seta, que é o consequente, daí você consegue negar o antecedente, o que tem antes da seta, ou você afirma o antecedente, daí você pode afirmar o consequente, tá? Agora, esse argumento aqui 6, ele é meio troll, tá? Ele é meio troll, mas vamos ver. Lula tem 74 anos. Lula tem 39 anos. Logo, Lula tem 50 anos. Esse argumento, gente, é válido. Nossa, bizarro, né? O que acontece? Ele é válido e eu não sei, na verdade, é uma discussão se ele é formalmente válido ou não. Tá? Por que ele é válido, gente? Qual é a definição de validade? Um argumento é válido se é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, né? As premissas serem todas verdadeiras, a conclusão ser falsa. É possível as premissas serem todas verdadeiras? É possível Lula ter, ao mesmo tempo, 74 anos e 39? Não, não é possível. Ou você tem uma idade ou você tem outra. É impossível você ter as duas. Correto? Então, é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Por quê? Porque é impossível as premissas serem verdadeiras ao mesmo tempo, né? Então, isso daqui é uma característica da lógica clássica que chama o princípio da explosão, né? Tudo se segue de uma falsidade, né? De uma contradição, tudo se segue. Né? E aqui essas duas premissas elas são contraditórias. Elas são inconsistentes, na verdade. Né? É impossível elas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Certo? De modo que, a partir dessas premissas, se segue qualquer conclusão. Tá? Inclusive, a que está aqui. Eu vou colocar aqui que a validade é informal, tá? Porque a validade desse argumento depende do fato de que não é possível você ter duas idades ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela depende não simplesmente da forma do argumento, mas dos conceitos utilizados nele, né? Tem uma questão aqui que é saber se a matemática, se esses números, etc., se reduz à lógica ou não. Se reduzir à lógica, então esse argumento vai ser formalmente válido, né? Mas como isso é uma questão muito mais complicada, eu vou deixar aqui informal, tá? E aqui é a parte B, né? Será que pode um argumento válido com alguma premissa falsa e alguma verdadeira? Sim. Né? Como eu falei para você, um argumento ser válido não é um argumento ser válido não é garantia das premissas serem verdadeiras, né? Então, um argumento válido com uma premissa falsa e uma verdadeira. Então, todo cachorro é mamífero, né? Isso aqui é uma premissa verdadeira. Todo mamífero é réptil. Isso aqui é uma premissa falsa, né? Logo, todo cachorro é réptil, né? Esse argumento ele tem uma premissa falsa, né? No caso, todo cachorro é mamífero é verdadeiro, todo mamífero é réptil é falso. Então ele tem uma premissa falsa, uma premissa verdadeira e ele é válido, né? Se de fato ambas as premissas fossem verdadeiras, obrigatoriamente a conclusão seria. Mas não é o caso de ambas as premissas serem verdadeiras. Então, será que pode? Então, primeiro é sim, pode. Vamos para o segundo. Um argumento válido com todas as premissas falsas e a conclusão verdadeira. Pode.
né? A única coisa que não pode, gente, é um argumento válido com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Aí não pode. Mas o argumento válido com todas as premissas falsas e conclusão verdadeira? Pode sim. Então vamos ver aqui, ó. Todo cachorro é uma ave. Toda ave é mamífero. Logo, todo cachorro é mamífero. Vamos ver esse argumento aqui. Primeira premissa, todo cachorro é ave? Falso. Segunda premissa, toda ave é um mamífero? Falso. Conclusão, todo cachorro é um mamífero? Verdadeiro. Mas esse argumento é válido, porque de fato, se toda cachorro é uma ave e toda ave é um mamífero, todo cachorro é um mamífero. Tá? Então, pode um argumento válido com premissas falsas e conclusão verdadeira? Sim. Né? O ponto aqui é o seguinte, olha, a conclusão é verdadeira, mas ela não é suportada por essas premissas no sentido de que as premissas não são verdadeiras, né? Mas, fortuitamente, a conclusão é, né? Mas esse argumento aqui garante que se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão também o seria, tá? 3. Um argumento válido com todas as premissas e também com conclusão falsa? Pode, tá? O que não pode é argumento válido com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então, vamos ver aqui. Todo cachorro é réptil, né? Isso aqui é falso. Todo réptil é voador, voa. Logo, todo cachorro é voador, né? Então, todo cachorro é réptil? É falso. Todo réptil voa? Falso. Todo cachorro voa? Falso. Né? Só que esse argumento é válido porque se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão também seria, né? Perceba, na verdade, que todos esses argumentos eu estou usando uma mesma forma lógica, né? O silogismo Bárbara, né? E esse silogismo é válido, né? Então eu estou usando a mesma forma aqui, né? E aí, como é uma forma válida, todos os argumentos dessa forma são válidas, né? Só que eu estou só brincando aqui com as premissas e a conclusão para ter as características que ele está pedindo aqui. 4. É possível um argumento inválido com todas as premissas e também a conclusão verdadeira? Sim. Tá? Por exemplo, meu nome é Danilo. Beleza? Isso é verdadeiro, né? Meu nome é Danilo. 2. JP, João Pessoa, é capital da Paraíba. Verdade, né? Ai, eu tenho que aprender a mexer nesse negócio aqui. Logo, a Lua é um satélite natural da Terra. Então, esse aqui é um argumento válido, né? Ou inválido, né? Por quê? Porque as premissas não têm nem nada a ver com conclusão, né? Não se segue. É bem possível que meu nome seja Danilo, João Pessoa seja a capital da Paraíba e a Lua seja satélite natural de Júpiter, sei lá. É bem possível isso. As premissas não garantem a verdade da conclusão, né? Mas ainda assim, as premissas são verdadeiras e a conclusão também o é. Então, sim. Então, pode. Vamos continuar aqui. 5. Será que é possível um argumento válido com as premissas verdadeiras e conclusão falsa? Não. Aqui, por não. Né? A própria definição de validade é que um argumento é válido quando é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, né? Então, aqui é um sonoro não. Tá? Não. 6. Será que pode um argumento inválido se tornar válido devido à adição de uma premissa extra? Não, não pode, gente. Porque, veja, aliás, sim, pode sim, um argumento inválido se tornar válido com a adição de premissa extra. Por quê? Pense que eu tenho o seguinte argumento.
Se P, então Q. E eu tenho a conclusão Q. Esse argumento é inválido, né? Vamos pensar o seguinte. Se eu nasci na Paraíba, eu sou paraibano. Isso aqui é verdadeiro. Só que daí não se segue, né? Essa primeira premissa é verdadeira, inclusive. Se eu nasci na Paraíba, eu sou paraibano. Mas daí não se segue a conclusão de que eu sou paraibano, né? Então esse argumento, ele é inválido, né? Para qualquer pessoa do mundo, se essa pessoa tiver nascido na Paraíba, ela é paraibano, por definição, né? Isso que quer dizer ser paraibano. Mas é falso, né? Para mim, por exemplo, eu nasci na Bahia, né? Então eu não sou paraibano. Mas se eu tivesse nascido na Paraíba, eu seria paraibano. Então esse argumento aqui, ele é inválido. Porém, se eu adicionar uma premissa extra aqui, P, premissa 2 aqui no caso, então, eu nasci na Paraíba, agora esse argumento ficou válido. Então é possível um argumento inválido se tornar válido com a adição de uma premissa extra? Sim, acabei de mostrar aqui, tá? E agora, tem mais uma, né? É possível um argumento válido se tornar inválido a partir de uma da adição de uma premissa extra? Não, tá? Isso aqui é uma propriedade da lógica clássica chamada de monotonicidade, tá? Se uma conclusão se segue, né, se segue logicamente de um número X de premissas, adicionar premissas você nunca perde aquela conclusão, tá? A gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar que o argumento é válido quando toda informação que se encontra na conclusão, de alguma forma, já seja expressa nas premissas, né? Então, se eu tenho um argumento válido e eu tenho, sei lá, duas premissas, toda a informação que está na conclusão já está naquelas duas premissas. Eu adicionar premissas, eu sempre vou adicionar mais informação, né? Então, independentemente de quanto mais informação eu adicionar, a informação da conclusão já está nas premissas, porque já estava nas duas primeiras, tá? Aí você pode pensar assim, poxa, mas se eu adicionar premissas, eu posso adicionar uma premissa que contradiz ou que seja inconsistente com as premissas que eu tenho. Beleza, né? Só que a gente viu lá no exercício A6 que quando eu tenho premissas inconsistentes, o argumento continua válido, né? Então, mesmo que eu torne minhas premissas inconsistentes, eu não vou perder a validade de um argumento porque eu adicionei mais premissas, né? Então, aqui é não. Tá? Então, essa aqui é a resposta. Em cada caso, se pode, dê um exemplo. Se não pode, explique por que não. Tá? Então, a gente já fizemos isso, tá?